Olá, hoje eu vou resenhar este livro aqui, de Pedro de Campos, Um Vermelho Encarnado no Céu. Não é o primeiro livro do autor, mas eu achei melhor começar por esse aqui, por um caso específico, para depois voltar para os livros mais conceituais dele, onde ele tece explicações minudências sobre a doutrina espírita. É um livro para já iniciados, tanto este como aquele. Então, quem já passou pelo kardecismo, ou até por outras linhas espiritistas, de Umbanda, Candomblé, vai conseguir compreender melhor. E no capítulo que eu vou descrever para vocês, ele já é um capítulo mais adiantado do livro, ele descreve os trabalhos do Dr. Fritz, não através do Arigó, mas do Dr. Stefani. Explica como ele o conheceu. Ele precisou fazer uma cirurgia, uma espécie de cirurgia bariátrica espiritual, que foi bem sucedida. E ele teve a oportunidade de trabalhar com o Dr. Fritz em vários procedimentos e levou um caso insólito para o médium. Eu havia participado de um congresso de ufologia na cidade de Curitiba e os livros psicografados por mim estavam despertando muito interesse no meio espírita, por ser algo novo no espiritismo. De fato, aqui havia um centro, há ainda centro grande, que era presidido pelo Dr. Leocádio Correia, SBE. Eu fui lá muitas vezes, desde pequeno, fiz cursos lá, até tive a oportunidade de fazer uma pergunta ao médium da casa, quando que ocorreria a abertura, e ele, olha, foi talvez menos de um ano antes dele falecer, do médium, Dr. Amauri, ele colocou que nós teríamos boas novas em breve, a respeito da abertura, o que está acontecendo, né? Ainda lentamente, mas é um processo. E, para minha surpresa, conheci no congresso muitos espíritas, quase todos com história de algum desconforto ufológico, digamos assim. Fui procurado por médiuns frequentadores assíduos de várias federações espíritas, dentre as quais Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo. Terminando o evento, a moça de São Paulo voltou a procurar-me. Tratava-se de uma abdução alienígena. Pelas características do caso, a capacitação requerida para fazer o atendimento era de um espírito médico, conhecedor dos males do corpo e do espírito, além de outras realidades existenciais. Foi então que o meu mentor espiritual, sabendo disso, considerando indispensável essa atuação independente da minha, tratou com o mestre Lisboa, espírito mentor de Stephanie, e ambos com o Dr. Fritz. Quanto a mim, falei com o Dr. Fritz e expus a ele a minha disposição. Pelas circunstâncias, eu estava certo de que seria preciso ajudar a pessoa, fosse o que fosse, independentemente do que este ou aquele poderia dizer. A nossa casa está aberta para todo aquele que precisar, disse o Dr. Fritz a mim, de modo muito solícito. Com sua característica arrojada, mesmo sabendo do desgaste que isso poderia trazer em razão do preconceito e da incompreensão alheia, ainda assim se dispôs a ajudar. Para minha satisfação, pude acompanhar o tratamento passo a passo. Foi um grande aprendizado para mim, e vou mostrá-lo a você, caro leitor, e a todos que queiram conhecê-lo, para que as instituições tomem ciência do fato e possam atender os abduzidos com alguma referência anterior. Os casos de abdução não são poucos. Outros foram observados pelo nosso grupo de atendidos. Antes, casos semelhantes já existiam, mas não eram divulgados, entrando tudo no rol do clássico tratamento de desobsessão espiritual daí, né? Agora uma separação de casos estava sendo realizada, isolando o alienígena do espiritual, para a melhoria do resultado. O abduzido com consciência do que se passou consigo, em geral, busca algo que possa parar a reincidência das abduções, cortar o monitoramento das criaturas e resolver seus males corporais e psíquicos decorrentes da abdução. Enfim, quer voltar a ter uma vida normal. Trata-se de algo novo, em termos de assistência espiritual,
que deve ser feita na casa espírita somente com a orientação do mentor da casa. Aqui ele distingue, ele usa um conceito de distinção entre abdução espiritual e alienígena. Só que alienígenas também têm espírito, né? Vamos entender isso aqui, o que ele disse aqui nessa passagem. Só que um espírito, mesmo desencarnado, de alienígena, ele nunca encarnou na Terra. Essa é a única diferença. O caso da abdução que vamos mostrar fora detectado de modo tido como científico, através de hipnose regressiva, feita por hipnólogo especialista e acompanhada por pesquisadores. Independente dessa atuação, as informações espirituais obtidas também deram conta do mesmo inconveniente ufológico, ou seja, a abdução. Trata-se de mostrar alguns lances de uma reunião que Dr. Fritz tomou para si o comando dos trabalhos e executou a primeira sessão de desabdução que se tem notícia em uma casa espírita. Não foi algo secreto, mas testemunhado por pessoas com sólidos conhecimentos doutrinários, com ótimo nível cultural, destacando-se pedagogos, advogados, administradores e jornalistas. No próximo capítulo vamos ver esse caso intrigante em detalhes. Selma Ellen dava indícios de ter iniciado cedo sua sensibilidade mediúnica. Aos 9 anos, na Penha, São Paulo, passara a sentir uma estranha presença de pessoas em seu quarto, mas tal fato não é de todo incomum nas crianças. Geralmente elas são suscetíveis a isso, principalmente durante a primeira infância, idade em que as reminiscências da vida passada afloram mais facilmente ao consciente, com cenas e imagens não muito bem definidas. O caso de Selma parecia ser esse, e por aquela época, o fato não causaria maiores preocupações à família. Mais tarde, quando já adulta, Selma frequentaria a Federação Espírita do Estado de São Paulo. Ele traz a nota de que Selma Ellen é um pseudônimo, né, para preservar a identidade da pessoa. Nessa instituição, faria todos os cursos oferecidos, exceto o de doutrinador, que lhe pareceu não ser sua vocação. Em seguida, passaria a trabalhar no conhecido Centro Espírita Kerber Schutel, na capital de São Paulo, como médium de incorporação, tendo participado regularmente dos trabalhos de desobsessão. Em suma, tratava-se de uma pessoa com raízes espíritas sólidas desde a mocidade e de formação universitária. Agora, aos 46 anos, depois de ter vivido uma experiência ufológica incomum e passado pelas mãos de 3 ufólogos da melhor expressão, adeptos da clássica teoria extraterrestre, e de ter assistido a uma de minhas conferências na cidade de Curitiba, veio a mim solicitando ajuda para o seu caso. Ela não havia tentado isso antes, porque nenhuma das casas espíritas que frequentava dava atendimento ao abduzido. A espiritualidade parecia aguardar novos tempos para tratar do tema abertamente. No centro espírita, tudo sempre houvera ficado por conta de uma obsessão continuada, e o caso assim fora levado. Mas quem estuda os fenômenos ufológicos sabe que o caso não é de uma desobsessão espiritual clássica. Algo mais haveria de ter, e de fato tratava-se de fazer algo novo para dar assistência a ela. Inteirei-me de tudo, observei bem os relatos, havia também um acompanhamento espiritual com Selma. Tratava-se de sua mãe, que agora desencarnada queria ajudá-la, sem saber como. Mas isso não era o fato determinante. Por trás disso havia uma atividade insólita causada por entidades alienígenas. Quando estava para lhe pedir as fitas gravadas da regressão hipnótica que fizera, Selma se antecipou e informou-me que as tinha destruído. Não suportara ouvir os seus próprios relatos. O impacto de escutar a própria voz, contando algo que ela não queria nem poderia admitir, causara-lhe enorme desconforto. Sua defesa natural fora destruir as fitas e tentar esclarecer tudo. Informações do mentor espiritual davam conta de que um espírito médico houvera aceitado a incumbência de tratá-lo. E desta feita haveria um trabalho inédito no espiritismo. O Dr. Fritz se fez presente, mexendo mais uma vez com as estruturas e causando uma profunda reciclagem nos conceitos espirituais. Conversamos sobre o caso. Ele atenderia Selma pela primeira vez em 13 de dezembro de 2005, dia em que o tratamento dela fora iniciado. Nessa data, eu já membro do grupo de estudos espíritas João Rocha, participando espaçadamente de alguns trabalhos do Dr. Fritz. Na sessão de desabdução, Dr. Fritz procede de um modo todo próprio. O assistido fica em meio a um círculo de médiuns formado sob o critério dele. O assistido é a única pessoa a não falar absolutamente nada durante todo o processo. Somente escuta. Depois dos preparativos, os médiuns sentados confortavelmente em cadeiras, com as mãos dadas para equilíbrio das energias,
concentram-se profundamente na figura do assistido. Inicia-se então uma espécie de rastreamento da memória. Ao influxo da corrente médica, cada médium recebe pulsos oriundos das camadas profundas da mente do assistido, registrando as cenas da abdução ou os sintomas que o lesado retém na mente. Os médiuns parecem recepcionar cenas previamente escolhidas nas camadas profundas da mente do assistido, como se houvesse dele um vazamento controlado de ideias, deixando escapar da mente apenas aquilo que a corrente médica cuidadosamente escolheu para vir à tona, sem risco algum ao assistido. Depois de uns 15 minutos em profunda concentração, Dr. Fritz solicita a cada médium para descrever o que viu e sentiu durante o evento. Então, cada qual faz o seu relato, contando detalhes de sua captação psíquica. Alguns lances, aparentemente capitais da experiência vivida pelo assistido, ganham corpo nessa fase. Cada um dos 12 médiuns que compunham o círculo descreveu as cenas captadas, enquanto o assistido, lúcido e sem desconforto, reconhecia mentalmente os episódios na medida em que eram narrados. Assim, ficava fora do impacto emocional mais forte, como se aquilo não lhe dissesse respeito ou fosse apenas um filme de cinema, embora sabendo que aquelas narrações ou parte delas se passavam consigo. Uma espécie de regressão hipnótica fora realizada por Dr. Fritz, através da transferência de dados de uma mente para várias outras, ou seja, da mente do assistido, as informações migraram e seletivamente foram pulverizadas na mente de cada médium, sem que o assistido tivesse qualquer desconforto. Em seguida, o trabalho de hipnoanálise foi realizado de uma maneira incomum. Cada membro do grupo externou o que vira e sentira, dando detalhes do episódio, compartilhando assim a cena com os demais membros do grupo, como ele próprio tivesse vivido o drama. Assim, a terapia aos poucos foi sendo realizada, com o paciente relaxado, em total silêncio, escutando tudo como se ele mesmo estivesse dizendo aquilo, mas sem dizer absolutamente nada. Não houve desconforto, pois o assistido não se envolveu na fabulação dos outros e pôde consigo mesmo selecionar tudo o que fora dito, rever cenas do episódio e vazar para si mesmo a amnésia, se o caso fosse esse. Fora algo sem igual em terapia, um processo absolutamente sui generis. Quando Selma tinha 12 anos, ela vivera uma situação rara em sua vida. Tinha amigas com quem gostava de brincar na penha, um grupo de meninas, moças vizinhas de sua casa. Foi uma época em que estava apenas iniciando a adolescência. Ela era uma menina como as outras, cheia de vida, que começava a descobrir com inibição um mundo novo em si, com as novas formas corporais desabrochando e o espelho que lhe parecia ficar cada vez mais atraente aos olhos. Era uma mocinha que ainda não havia abandonado os divertimentos típicos de uma menina irrequieta e vivaz, características de uma infância saudável marcada pela responsabilidade e rigidez da família. Foi assim que num domingo, apenas ao cair da tarde, às 19 horas, Selma brincava de esconde-esconde com as amigas e pensou, onde vou esconder agora? Em ato contínuo, correu para o quintal da casa vizinha. Na brincadeira valia tudo, e ela ficou lá, escondida no quintal, atrás do muro. Foi aí que sentiu algo caindo em seu braço. Que é isso? Está chovendo? Questionou a si mesmo. E ficou preocupada, afinal aquilo poderia ser o fim da gostosa brincadeira. Sua mãe, sempre cuidadosa consigo, costumava rapidamente chamá-la quando os primeiros pingos despontavam. Mas estranho, não está chovendo? Exclamou, olhando para cima. Foi aí que viu, lá no céu, quase na sua perpendicular, uma luz forte. A estranha luz baixou rapidamente, como se estivesse caindo sobre ela. Um susto enorme bateu em seu peito. Algo acima de suas forças fizera suas pernas não suportarem. Foi o impacto. Selma caiu de costas, olhando assustada para aquela estranha luz no céu. Caíra paralisada, com os olhos fixos em algo incomum. Talvez estivesse desfalecida. Não sabe, não lembra exatamente o que. Não encontra mais a si mesma. Está atordoada, meio adormecida. Talvez seja um sonho, considera. Preciso gritar para alguém acudir. Pensa. E faz um esforço enorme para isso, mas nada, a voz não sai. Como num sonho, sua voz parece engasgada na boca. Foi um grito mudo, interior, sem qualquer som. Nada acontece de prático, ninguém poderia ajudá-lo. Era inútil. Por mais que tentasse, não dava para gritar, a voz não saía. Enquanto isso, a amiga mais próxima, entretida na gostosa brincadeira de esconde-esconde, parecia nem sequer vê-la. Foi aí que pela primeira vez apareceram diante dela duas criaturas estranhas. Estavam em cima do muro de sua casa, olhando para ela de modo enigmático. Depois, foram descritas como sendo criaturas pequenas, de cabeça volumosa, feias, figuras magras, desconhecidas, coisa de causar medo. Finalmente, um cachorro latiu. Era o seu, do outro lado do muro. Mas as criaturas fizeram alguma coisa e ele parou de repente. O cão da vizinha também latiu
Mas assim como o seu, aquele também parou bruscamente, e o fez de um modo tão estranho que ela pensou que o cão tivesse morrido. Curioso, algo novo estava acontecendo agora. Seu corpo parecia não estar mais no chão, parecia levitar, subir e subir. Primeiro, a Selma viu nitidamente a cobertura do tanque, em que sua mãe lavava as roupas. Depois, passou a janela do quarto e prosseguiu. Seu corpo continuou subindo e subindo, os telhados foram ficando cada vez menores, e as duas criaturas ficaram lá embaixo, em cima do muro, olhando a sua subida. Mas agora dava para ver que não eram apenas duas figuras, tinha outra. O terceiro elemento estava no chão, bem no corredor de sua casa, ao lado do muro que encobria sua visão. No alto, tudo embaixo foi ficando cada vez menor aos seus olhos, até que, num repente, a cena mudou. Selma não sabe como isso aconteceu, mas estava agora por sobre uma mesa, postado num ambiente de estrutura única, tudo muito liso. Foi aí que surgiu um ser menos repugnante, diferente em fisionomia dos três que ficaram em terra. Era uma criatura mais alta que os anteriores, tinha estatura média e silhueta mais parecida com as formas humanas, mas ainda assim um humanoide estranho. Tinha a cabeça grande, os olhos oblíquos, puxados como de japonês, corpo magrinho, braços e pernas finas. A criatura fez um gesto repentino com sua cabeça, algo parecia ter acontecido. E isso a contrariou muito. Durante a terapia feita por Fritz, um médium sentiu o desconforto na cabeça, uma espécie de capacete invisível, algo ligado à região esquerda do crânio para fazer alguma coisa. Talvez facilitar a comunicação e o monitoramento quando ligado. Dentro da nave, Selma sentiu vontade de ir ao banheiro, mas não teve permissão da criatura para fazê-lo. Teve que ficar ali esperando. Mas esperando o quê? Talvez a fisiologia das criaturas fosse outra e não fizesse uso dele. Assim como ela, na segunda sessão de terapia feita por Fritz, ao menos 4 médiums sentiram uma vontade irresistível de ir ao banheiro. Selma também, e teve permissão para fazê-lo. Então a criatura lhe deu para beber um líquido colorido, sem gosto de nada, como se fosse água. E procedeu em seguida como se tivesse terminado sua tarefa. Procurou ser amável com ela, dizendo: sempre que precisar, virei ajudá-la. Mas essa ajuda nunca se consumou, ao contrário, sempre que Selma nota uma estranha aproximação, sua cabeça fica pesada do lado esquerdo e não raro torce o pé e cai no passeio, precisando de mão amiga para recompor. Certa feita, uma espécie de arritmia cardíaca lhe tomou conta. Foi conduzida ao serviço de emergência hospitalar, mas o eletrocardiograma nada acusou, o coração estava normal. Fazendo aqui uma pausa. Durante os trabalhos de desabdução, ao menos 3 médiums sentiram certa aceleração no ritmo cardíaco. Dr. Fritz esclareceu que a energia das criaturas pode causar esse tipo de desconforto. Por isso, todos estavam de mãos dadas para a melhor distribuição das energias e para ninguém sofrer mal nenhum. Quanto a mim, lembrei-me dos contatos imediatos em Alexânia, quando um indivíduo da equipe de Ushoa sentiu um desconforto no coração e teve que ser retirado às pressas do local. Também me recordei da situação vivida em Base Murrock, quando a agência Associated Press divulgou Perplex. O presidente Eisenhower morre de um ataque do coração em Palm Springs. O alarme era falso, mas transpirou depois que a notícia tinha fundamento. Naquela noite, o presidente norte-americano teria feito contato com seres alienígenas. Sentira-se mal e fora dado como morto por alguns. Perante o nosso grupo, fiz essas observações ao Dr. Fritz e, para minha surpresa, escutamos dele. Os alienígenas já fizeram contato com o governo, mas tudo ficou em segredo. Apenas terminando o exame, a estranha criatura deu a mão a Selma, conduziu-a para uma espécie de janela na nave e mostrou-lhe a paisagem embaixo. Deu para divisar as casas, as árvores que estavam sobrevoando. Num jardim próximo, a uma região densamente arborizada, os 3 pequenos humanoides foram recuperados pela nave. Em poucos instantes, a nave estava de volta ao local da captura. Selma fora deixada, sem saber como, no quintal de sua casa, perto da escada. Ela a houvera deixado aquele mesmo local 2 horas antes. Agora o relógio marcava 21 horas. De repente, um grito soou alto. Onde você esteve, menina? Todo mundo já cansou de te procurar e ninguém te encontra. Brava como estava, sua mãe lhe deu um tapa no braço e mandou-a entrar. Vai jantar agora! Exclamou alto. Selma quis ir ao banheiro, mas a mãe não deixou. Depois da janta, foi trancada no quarto para não sair mais. Só conseguiu ir ao banheiro quando conseguiu destravar a porta. Anos depois, sua mãe desencarnou. Recentemente, numa sessão espírita apropriada, comunicou-se dizendo que não sabia o que estava fazendo na época e que hoje se via arrependida profundamente de ter tratado a filha como tratou. Falou de tudo como se fosse a culpada, mas de fato não era. O ato da abdução e o monitoramento das criaturas desorganizaram as emoções da família, gerando um clima de nervosismo e insegurança por anos a fio. Nisso tudo, Selma fora a maior prejudicada. Teve que pagar o preço da incompreensão de muitos, embotando em seu psiquismo o desconforto ufológico que vivenciara.
Não era doente, mas fora tratada como tal. Não era uma obsidiada de espíritos inferiores, mas assim fora tomada por aqueles que desconheciam o fato. Não era uma carente de afetos, mas assim fora considerada. Na verdade, fora vítima de uma ação insólita, perturbadora, realizada por entidades de condição moral precária. Contudo, agora as mãos amigas da espiritualidade superior estavam ali para ajudá-la, buscando sua normalização. Os fatos seriam mostrados como na verdade o são, independentemente de outros gostarem ou não deles. Os fatos são os fatos e assim precisam ser encarados. Seria preciso fazer uma desabdução. Dr. Fritz me disse para marcar a data. Então, acertei com a professora Isadora para o evento acontecer 11 de maio de 2006, numa quinta-feira. Algo fantástico aconteceria nesse dia. Por certo, quem participou não poderá esquecer jamais. No mundo espiritual, a corrente das fraternidades é formada por bons espíritos. Ela é responsável por um fluxo de pensamento contínuo, por uma energia incessante capaz de produzir efeitos renovadores em todas as criaturas menos evoluídas. Os impulsos mentais emanados das fraternidades formam cargas magnéticas potentíssimas, que vibram ao redor das criaturas e plasmam nelas uma aura de novas ideias, ditam novos procedimentos e provocam outras vocações, fazendo com que suas tarefas sejam realizadas de modo diferente. Quem já frequentou um centro espírita certamente já notou questões interessantes. Por exemplo, na SBE, aqui em Curitiba, existe, acho que até hoje eles devem usar as mesmas rotinas. Depois que meus filhos nasceram, eu tive que me afastar um pouco dos trabalhos lá. Tem uma secretaria para entrega de alguns algodões, E é impressionante como uma salinha de, sei lá, talvez 10 por 10, pequena, nem isso. Haviam lá 20 pessoas lá dentro, cada um fazendo uma coisa e muito organizado, extremamente organizado, nada falhava assim. Minha mãe me disse uma vez que os espíritos ajudam nessa organização, então mais organizado que qualquer sala de empresa, tudo funcionava muito bem, nada atrasava, um negócio impressionante assim. É, cheiros também, né? Começa a fazer o curso lá, daí a mediunidade começa a florar. Cada um tem um foco, né? Eu sentia cheiros. Então, cheiro de fumo, cheiro de flores. É muito interessante, né? E o principal, na verdade, é a palavra amiga, e muita gente que entra nesses cursos busca uma palavra de consolo, porque perdeu um parente recentemente, né? Aí vai aprendendo, nunca leu doutrina. Eu, quando entrei lá, já tinha devorado todos os livros da minha mãe, da codificação espírita. Então eu já estava a par dos conceitos, né? Mas a maioria das pessoas que chega lá ainda está crua. Não... mas é bonito ver. Não apenas a fé, mas o desejo, né, de que haja algo mais. É muito pobre essa concepção de que somos destruídos, né? Que a nossa inteligência é destruída. Não perde sentido a vida, né? Porque se isso aqui não é uma coleta de experiências, então o que é? A gente vem para cá para daí ser destruído. Não faz sentido algum, né? Lógico que esse pensamento colide com muitas religiões, né? Por mais interpretações, eu acho. Mais do que por uma compatibilidade que poderia ocorrer. E um dia eu imagino que vai ocorrer. Acho que nem a desencarnação é incompatível com a ideia do catolicismo, né? Houveram correntes na igreja. Agnósticos, por exemplo, o conceito que eles adotavam era de reencarnação e não ressuscitar. Então, há diversas leituras, né, bíblicas. Isso vai dar origem ao protestantismo, vai dar origem às testemunhas de Jeová, cada um realça um certo ponto para fixar uma fronteira religiosa. E é assim que as coisas... Eu espero que um dia os práticos da religião consigam se aceitar, né? Muito bem. Essa emanação de forças mentais construtoras, quando dirigida para um mesmo propósito, ajusta sua vibração à capacidade de quem deve recebê-la e estimula qualquer criatura do universo a um procedimento mais fraterno e amoroso, para a realização de um propósito mais altruísta, ainda que seja a revelia da entidade menos evoluída.
Para isso, nos trabalhos de desabdução, Dr. Fritz tem o concurso da corrente das fraternidades, espíritos de luz que interferem no plano em que os alienígenas estão vinculados, sejam eles de constituição sólida ou sutil. Todo o ambiente do centro espírita fora preparado pela espiritualidade superior com vários dias de antecedência. Durante a semana que antecedeu o evento, os médiuns ficaram sem comer carne e nos 2 últimos dias não tomaram leite nem sequer fizeram uso de qualquer alimento animal, para ficarem livres de fluidos impróprios. Essa precaução atendia a 2 requisitos principais. Primeiro, não se predispor às energias alienígenas que poderiam ser nocivas à pessoa. Segundo, não fornecer eflúvios corporais favoráveis aos alienígenas. Quem tiver interesse de tentar avistar OVNIs e fizer uma dieta, eu tenho a impressão que nos avistamentos que eu fiz, tem um vídeo aqui, foi um período de dieta que eu estava fazendo, né? Então, certamente ajuda a abrir os canais mediúnicos e aí você tem mais chance de enxergar um OVNI. Agora, eu faço um alerta para as pessoas que procuram esses procedimentos de vigília ufológica, para que sempre tenha um ufólogo experiente junto. Por quê? Porque no decorrer dos vídeos aqui, alguns eu já falei isso, o espaço é um oceano. E embora haja a segurança aqui interna do planeta para não deixar que piratas venham, eles volta e meia furam o bloqueio. Ainda acontece. Então, é preciso tomar um certo cuidado, ter certa prudência com quem está se comunicando, né? Quem você está invocando. Os procedimentos espíritas são assim também. Não vai abrir a porta, deixar a porta aberta da sua casa para qualquer um, certo? Então, e é por isso que muitos médiuns fora do kardecismo falham. Não estou dizendo que o kardecismo seja perfeito, né? Eu acho que também virou um pouco de religião, tem muitos equívocos lá dentro, né? Procedimentos já que deveriam ser substituídos por concepções mais inovadoras, mais precisas, mas é preciso ter esse cuidado. Todo o ambiente do centro espírita foi preparado, né? Tá. Antecipando-nos um pouco, após o contato com os alienígenas, Dr. Fritz informou que eles somente se dispuseram a participar da reunião porque pensavam conseguir algo favorável para suas experiências. A reunião para eles, segundo pensavam, seria um campo fértil, no qual seus experimentos poderiam desenrolar. Mas, quando perceberam que o ambiente estava todo fechado, protegido com telas de defesa tecidas pela espiritualidade maior, e que o planejamento efetuado por eles não lograria êxito, então ficaram desolados e não quiseram prosseguir, compreendendo que estavam sendo estudados e compelidos a fazer o que não desejavam, ou seja, deixar Selma livre de suas experiências e de seus monitoramentos. Por ser algo absolutamente novo no Espiritismo, fui convidado por Dr. Fritz para falar aos médiuns algumas palavras de esclarecimento sobre os trabalhos da noite e também para ser o contato, ou seja, a pessoa que conversa oficialmente com as entidades. 10 minutos me foram dados para introduzir o tema aos 20 médiuns e aos 2 convidados. Dentre eles estavam presentes os empresários Mailelari e Carrijo. Antes da palestra, o Dr. Fritz já havia informado que as entidades estavam ali, não de corpo presente, porque este ficara na nave, mas em projeções de imagens semelhantes a um filme, como se fossem hologramas visíveis apenas aos médiuns clarividentes. Falara também do contato telepático, que o processo de transmissão do pensamento seria feito tendo o espírito das fraternidades como anteparo, para reduzir o potencial e tornar sem efeito as energias projetadas pelos alienígenas. Eles pretendiam captar o pensamento antes das perguntas, o que não seria permitido. A fraternidade captaria o pensamento alienígena e o transmitiria ao médium, por telepatia, e esse se encarregaria de dar a mensagem verbal ao grupo. O mesmo se daria com a pessoa de contato na hora de fazer a pergunta e dialogar com o alienígena através do médium. Qualquer que fosse a via de comunicação, a fraternidade funcionaria como filtro, por assim dizer, como anteparo. Tudo passaria por ela, tornando sem efeito qualquer ato ou energia perniciosa disparada pela nave. Os alienígenas possuem um alto poder mental, superior ao do homem. Pelas explicações do Dr. Fritz, parte dos seres alienígenas era capaz de corporificar seus corpos e se fazer presentes no ambiente, em estado sólido, num evento de teleportação.
Outra parte era capaz de transmutar a energia em massa, numa transpolarização capaz de convertê-los em matéria sólida e vice-versa, semelhante ao evento espiritual da materialização. Contudo, ambos os eventos estariam totalmente afastados nessa sessão porque a corrente de fraternidade se encarregaria disso. Enquanto o Dr. Fritz fazia sua explanação, pela minha cabeça passavam rapidamente os efeitos físicos que essas entidades são capazes de causar, como, por exemplo, as ondas eletromagnéticas exacerbadas, as micro-ondas destruidoras, os efeitos de poltergeist, de que já falamos em detalhes nesse livro, e as radiações nocivas ao ser humano. Quanto a mim, a palestra que fiz terminou no tempo aprazado, 10 minutos. Conforme informações, parte dela fora repassada aos alienígenas por um espírito coordenador de uma das fraternidades. Enquanto isso, uma das médiuns de grande sensibilidade, que estava no cômodo ao lado da sala principal, recebia informações telepáticas e as transmitia a Débora, a dirigente dos trabalhos. Também estavam apostos uma médium desenhista no cômodo do lado para reproduzir no papel as imagens que fossem liberadas pela espiritualidade. Na sala principal, mas fora do círculo formado por Dr. Fritz, Daniela funcionaria como médium psicógrafa, registrando a mensagem espiritual da noite. Os médiuns da sala principal, a seu turno, estavam reunidos num círculo, com as mãos dadas, sobrepostas umas às outras, para que as energias não se concentrassem no único médium ou na pessoa de contato, mas ficassem distribuídas uniformemente. O objetivo era obter um profundo equilíbrio de todos sem sobrecarregar ninguém. Cada um dos 12 médiuns formadores do círculo representava uma corrente de fraternidade, sendo protegido por ela durante todo o tempo. No centro do círculo, protegida pelo médium e fraternidades, ficava Selma, sentado numa cadeira. Estava ali apenas para observar, tranquilo, como se nada lhe dissesse respeito. Estava meditando sobre cada ocorrência sem se envolver com nada, como se assistisse confortavelmente a um filme de cinema. Seria a única pessoa a não falar nada o tempo todo durante a sessão. E, de fato, a pessoa com quem Selma mais falou foi comigo. Eu a cumprimentei na chegada e, no final, ela se despediu de mim com um sorriso e uma exclamação de obrigado, juntamente com seu tio, que a acompanhou em todos os eventos. Terminada a minha curta palestra, Dr. Fritz retomou o comando e, num dado momento, me liberou para perguntas. O primeiro contato telepático foi feito por uma das médiuns. Dr. Fritz informou que o pesquisador alienígena já estava em sintonia. Qual o vosso objetivo da Terra? Perguntei a ele. Indo direto ao assunto. O tempo era curto demais, não nos detivemos em apresentações, nomes, etc. Não me preocupei com isso. Somos de uma civilização longínqua. Viemos para realizar pesquisas, coisas que são importantes de conhecer em nosso mundo, disse a entidade com muito desembaraço. Por que fazem experiências prejudiciais ao ser humano? Indaguei em seguida. O objetivo da questão era avaliar o nível de maturidade moral e social dos alienígenas. Na pergunta tinha também embutido uma afirmação, que poderia colocar a entidade na defesa, mas sua técnica foi contra-atacar ao meu argumento. Vocês pensam que são muito adiantados, que sabem muito, mas veja o que fazem com os animais. Não se importam nem um pouco com eles, vocês os matam, alimentam-se deles e fazem experiências brutais. Não se importam nem um pouco em sacrificá-los. Os estudos que fazemos aqui são importantes para a nossa civilização, devem ser feitos em benefício do nosso objetivo, falou a criatura. Pela resposta, notei perfeitamente que a entidade não gostara nem um pouco da minha pergunta, mas não havia adotado postura defensiva nenhuma. Ao contrário, procurou atacar, acusando a espécie humana de praticar atrocidades para com os animais. Não deixa de ser verdade, né? Quanto a mim, na resposta, que pretendia dar-lhe eu também, não ficaria na defensiva. Por certo, não poderia dizer a ele que o nosso grupo, em particular, não fazia isso com os animais, porque o diálogo não era de um grupo com outro, mas de uma civilização com outra. Além disso, o nosso grupo, os vegetarianos, eram poucos, e mesmo esses comiam ovos, alimento para o qual as galinhas são confinadas em cativeiro. Num desempenho quase mecânico, eram poucos os que não usavam um sapato, uma bolsa, um cinto de couro, uma fivela de osso, um brinco, um botão de roupa. Seguramente ele sabia disso, e pretendia insinuar que o nosso nível moral era baixo. De fato é. Contudo, para mim, essa postura alienígena não poderia de modo algum justificar as experiências feitas por eles com seres humanos, motivo da minha pergunta. Estava pronto para prosseguir, mas Dr. Fritz interrompeu o diálogo informando que o tempo houvera terminado. Nesse primeiro diálogo, tinha ficado claro a mim que eles não seriam nem um pouco amistosos, insistiram na causa animal para não responderem às perguntas e ofuscarem a nossa moral. Assim, o nosso propósito de livrar Selma das mãos deles seria uma tarefa disputada ao extremo. Percebendo minhas intenções, Dr. Fritz pediu para não tratar os alienígenas como obsessores, porque eles não o eram. Explicou que se tratava de outra civilização do universo, de indivíduos muito inteligentes, dotados de outra cultura, totalmente diferente da nossa. Certas coisas não nos poderíamos entender deles, assim como eles não entendiam a nossa maneira de ser, os nossos valores e sentimentos. Tudo, enfim, era diferente do deles.
Dr. Fritz insistiu, dizendo que os diálogos não deveriam ter um tom de confronto, mas uma postura baseada exclusivamente em uma lógica bem engendrada, com respeito mútuo e sem concessões. Tampouco o diálogo religioso surtiria efeito, porque se tratava de uma civilização de entidades materialistas. Para nós, a Terra é a nossa casa e os intrusos são eles, mas na lógica deles, a concepção de propriedade é outra. Esse planeta não seria nosso, mas do universo, e estaria disponível também a eles, para pesquisas. Quanto ao juízo de valor que eles fazem dos seres humanos, isso ficaria mais claro nos diálogos seguintes. Outra médium de grande sensibilidade começou a receber fluxos de pensamento. Dr. Fritz explicou que ela não estava incorporada, os olhos dela estão fechados para concentrar melhor, mas as mensagens vêm por telepatia. Os alienígenas não incorporam, a energia deles é outra, ensinou o espírito médico. Então me deu mais 2 minutos, dizendo que agora era o chefe da nave que iria falar comigo. Eu não cheguei sequer a fazer a pergunta, porque a entidade tomou logo a iniciativa e fez a sua comunicação. O chefe alienígena retomou o ponto deixado pelo pesquisador e desenvolveu com outras palavras o mesmo argumento anterior, reprovando as nossas atitudes para com os animais. Enquanto falava, para mim ficava nítido que ele não pretendia declinar de suas atitudes para com os seres humanos. Tal como o pesquisador, pretendia colocar-me na defesa. Fiquei atento e repliquei, mas conduzindo a conversa para o ponto-chave do nosso interesse, ou seja, livrar Selma das mãos deles. As experiências que você está fazendo com ela devem parar, exclamei. Não podem parar, retrucou de imediato. Estamos numa missão de suma importância para nós. Tudo o que fazemos aqui foi planejado antes. A missão deve ser conduzida até o término, disse o chefe resoluto. Eu volto a dizer que estes planejamentos, às vezes, envolvem o próprio espírito que encarnou. Ou seja, ele aceitou se submeter à abdução, muito provavelmente porque pertence à raça deles. Às vezes não é sempre, mas às vezes é o caso. Só que esse tipo de informação ali nos anos 2000 ainda acho que não estava disponível, isso veio depois. O que está sendo feito é muito prejudicial a ela, peço a você que pare, isso é muito importante, conclui. Não reconheço em você autoridade para mandar parar as nossas experiências, respondeu firme. Eu até vou resenhar um livro de uma pesquisadora aqui sobre esse aspecto de colaboração entre encarnados e entidades alienígenas nas suas pesquisas. Então prossegui. Amigo, você está oculto e tem interesse nisso, mas ainda assim está encarnado. Eu também estou encarnado. Você sente dor, eu também sinto dor. Você morre, eu também sou mortal. Assim como nós dois, ela também está encarnada, também sente dor e também morre. Ela está sofrendo muito com as experiências e os monitoramentos feitos. Portanto, não peço que você reconheça em mim autoridade. Apenas solicito em nome de Deus que pare e deixe-a em paz. Não temos as suas crenças e não posso dar uma resposta agora. Não depende exclusivamente de mim. Acima de mim há outros. Levarei seu pedido para ser discutido no conselho diretor. É o que eu posso dizer por hora, informou sem demonstrar sentimento algum. Assim como você, acima de mim há outros. Gostaria de agradecer a sua disposição de repensar o caso junto aos demais. Obrigado. Finalizei. Os meus 2 minutos já estavam encerrados e os acréscimos de Dr. Fritz me considera tinham sido muito proveitosos. Ao menos, tínhamos conseguido levar o caso de Selma Ellen ao Conselho Diretor dos Alienígenas, onde seria reavaliado. Estaria agora a esperar, confiando na corrente das fraternidades para sensibilizar aquelas inteligências e fazê-las compreender que os seres humanos são uma espécie de vida em estágio de consciência desenvolvido, possuindo sentimentos e limites que devem ser respeitados por qualquer outra espécie. Embora a cultura alienígena seja muito diferente da nossa, ainda assim, como nós temos o nosso livre-arbítrio, eles também têm o deles. Por isso, podem realizar aquilo que são capazes, mas o mau uso dessa livre escolha predispõe e conduz todas as criaturas à lei de causa e efeito, em que o ressarcimento dos débitos se faz obrigatório, exigindo aprendizado contínuo através de provas e expiações árduas. Um futuro acerto de contas, digamos assim, geralmente se faz no mesmo campo em que a falta se verificar. Aqui ele está externando a doutrina de causa e efeito do kardecismo, né? Embora me pareça aqui que falta um pouquinho ao médium outras percepções a respeito do karma, né? Essa concepção de karma que ele está externando aqui, ela serve para o nosso planeta. Tá? Não vou adiantar as leituras a respeito disso, mas é mais ou menos assim. Ela é uma lei universal, mas ela funciona de forma diversa em outros orbes.
principalmente se o próprio espírito, ainda que desencarnado, tenha concordado. Há contratos. Embora esses contratos, alguns não sejam bons, só a própria pessoa pode desfazê-lo, né? Nesse instante, uma das médiuns estava incorporando um espírito de muita cultura que faria outros esclarecimentos. Meus irmãos, disse ele, todos estão observando hoje algo completamente diferente de tudo que foi visto até então nas sessões de espiritismo. Hoje inaugura-se uma nova fase de conhecimento. Essas entidades presentes, com sua tecnologia, mostram ao homem que a pluralidade dos mundos habitados é uma realidade. Muitas civilizações existem no universo. O que vemos aqui se trata apenas de uma amostra. A diversidade dos mundos e das raças é muito grande. Na verdade, são duas as civilizações aqui presentes, cada qual com sua personalidade e características corpóreas, mas em pensamento ambas estão muito próximas. Possuem naves distintas, auxiliam-se mutuamente e permutam informações entre elas. Os médiuns videntes as estão observando e poderão descrevê-las. São povos muito adiantados em vários ramos da ciência, mas ainda assim fracos na moral. Têm como objetivo apenas a pesquisa. Para vós, seriam como uma nação de cientistas, atentos apenas aos aspectos materiais da lógica, sem preocupação alguma com os sentimentos e as coisas do coração que vos sensibilizam. Não estranhe, porque são culturas diferentes da nossa. Para vós, a sessão de hoje é uma grande oportunidade de aprendizado. Aproveitem bem o que estão vendo e ouvindo, porque na casa de Deus há muitas moradas. Também foi permitido a outro espírito manifestar-se, mas este era uma vítima dos alienígenas. Em linhas gerais, ele informou que os trabalhos da noite eram benéficos a Selma. É muito bom o que vocês estão fazendo para ela, disse o espírito. Ao seu turno, os médiuns videntes observaram junto de alguns alienígenas muitos falecidos da Terra, imantados que estavam as energias daquelas criaturas. O espírito comunicante era um deles. Disse que houvera se aproximando dos alienígenas quando esses estavam submersos em ondas intraterrenas, pesquisando regiões umbralinas. Ele ficara ali apenas por curiosidade, querendo saber mais sobre essas entidades tão raras, diferente de tudo que houvera visto antes, mas agora não conseguia mais soltar-se. Encontrava-se fortemente imantado. As energias eram tão penetrantes que a imantação não lhe dava possibilidade de fuga, mas disse estar esperançoso agora porque via a possibilidade de soltar-se com o desenrolar dos nossos trabalhos. Agradeceu muito e afastou-se. Então, vejam os riscos disso, de fechar contratos com esses seres. É preciso evitar o fascínio, é preciso evitar a imaturidade a respeito desses processos, né? Nesse momento foi convocado com o Dr. Fritz para ir à sala ao lado, onde havia uma médium de grande sensibilidade psíquica e ainda outra desenhista. 3 outros médiuns davam suporte a esses dois. Deixei o círculo principal e aproximei-me delas. Dr. Fritz, incorporado em Stephanie, disse-me que estava ali o chefe da segunda nave. Era um alienígena de outro tipo, diferente dos anteriores. O propósito agora seria buscar outras informações para conhecimento. Ele me lembrou do tempo disponível, os exíguos 2 minutos. Ele antecipou-se. Pergunte de onde eles vieram. Viemos de muito longe, disse ele. Somos uma nação de cientistas. A nossa nave não está distante. Não podemos voltar sem ter cumprido nossa missão. Estamos interessados no estudo de alguns átomos, após o que deveremos regressar. Mas não será tão cedo. Ainda temos muito o que fazer. A nossa morada fica num corredor lateral da Via Láctea. Disse de modo muito claro. E para minha surpresa, o próprio alienígena indagou. Você gostou do que viu? O que achou da nave que te mostrei? Compreendi então que ele falava do fenômeno UFO, verificado por mim e pelo Rafael, é filho dele, do escritor, a 3 de fevereiro de 2006. Ele narra um evento de observação ufológica dele com o filho no primeiro capítulo. Então a aparição fora provocada por ele, mas ele não pararia somente naquela demonstração. Voltaria 3 meses depois, em 1º de maio, 10 dias antes dessa sessão de desabdução. O próprio Dr. Fritz já me avisara que haveria uma aproximação das entidades em razão dos trabalhos. Dessa feita era 00h34 da manhã quando o UFO apareceu e seguiu de longe o carro da Dalcira, minha esposa, quando fora buscar o filho na casa de outra pessoa. As exibições foram boas, respondi ao chefe sem fazer outros comentários, e emendei uma pergunta. Se vieram de um corredor paralelo da Via Láctea, então suponho que vieram de outra galáxia. Sim, viemos de outra galáxia. Enquanto isso, a médium desenhista colocava no papel o desenho que lhe era transmitido mentalmente. Mais tarde me mostraria o desenho do corredor,
mencionado pelo chefe da segunda nave. Era um aglomerado de figuras apresentando muitas galáxias juntas, bem desenhadas, uma das quais era a nossa e a outra dele. Apontou o citado corredor e disse: ele veio daqui. Uma localização aparentemente indecifrável. Naquele instante apenas pensei que a Via Láctea tem cerca de 100 mil anos-luz de diâmetro. E estando nosso Sol na sua periferia, o corredor mais próximo fora da nossa galáxia deveria estar distante milhares de anos-luz, algo simplesmente absurdo para qualquer criatura sólida viajar, mesmo à velocidade da luz. Por certo, o modo de viagem deveria ser outro. Teletransporte, pelos chamados buracos de minhoca, pareceu-me ser a alternativa menos medíocre para explicar o caso. Dr. Fritz esclarecia depois: eles viajam por outro caminho, por fora do vosso espaço. Você vem de longe, mas de que civilização? Não entendo a pergunta. Sua civilização do tipo cinza, nórdico, afinal, que tipo? Não entendo a pergunta. Amigo, posso descrever a mim mesmo como sou fisicamente. Você pode descrever a si mesmo para mim? De modo estranho, ele deu mostras de não ter gostado da pergunta. Isso ficaria claro a seguir. Ele sabe como sou. Pergunte a ela. Respondeu resoluto, referindo-se à médium que ele estava canalizando. Eu não perguntei a ela, perguntei a você de modo claro. Poderia responder? O escritor é um pouco impaciente. Nesse instante, o próprio alienígena interrompeu bruscamente a comunicação. Depois perguntei ao Fritz o parecer sobre essa fuga. Ele disse: o chefe sempre manda os soldados e nunca gosta de ele mesmo se expor. Quando exposto, sente-se enfraquecido. Foi o que aconteceu com ele, por isso interrompeu o circuito, não queria se expor. Por telepatia, ela lhe disse: você não é assim, como você é? Perguntou. Então ele alterou a forma e se fez outro na imagem mental. E ela insistiu: você ainda não é assim, como você é na verdade. E foi isso que repetiu por 3 vezes. Em nenhuma delas o alienígena se definiu numa imagem mental precisa. Sem dúvida não pretendia mostrar-se. Por certo, tinha capacidade de mudar a forma, ao menos na imagem mental sugerida a médium. Havia algum receio nisso. Não descarta a possibilidade de ter sido a mesma figura, um humanoide de olhos puxados, que disse a Selma: sempre que precisar, viria ajudá-lo. Mas nunca ocorreu por ser uma mentira. Como os 3 alienígenas que falei, retive a impressão de que todos eles possuíam um notável talento para mentir, e quando não, para sair com evasivas. Dos 20 médiuns participantes, 8 deles vieram com nitidez as criaturas e puderam descrevê-las, mas não o fizeram de modo idêntico, cada qual distinguiu mais uma ou outra particularidade das formas alienígenas. De modo geral, as 2 criaturas distintas puderam ser descritas. A primeira, mais alta, tinha cerca de 1,50 m de altura, muito magra, sem espátula nos ombros, quase reta no aspecto corporal, cabeça desproporcional ao corpo e bastante volumosa, sem cabelos no crânio, sem pelos na face, boca pequena. Quando a criatura abriu, supostamente tentando emitir algum som, deu mostras de ser a boca pequena e redonda, apenas um orifício da grossura de um dedo, sem dentes. Os olhos eram grandes, sem pálpebras, mas não de todo opacos. Tinha um pequeno brilho característico. A pele muito áspera, uma tonalidade forte, puxando para um marrom amarelado. A segunda criatura foi descrita como sendo mais baixa que a primeira, um tipo pequeno de cor cinzenta, de cabeça ainda mais volumosa, olhos semelhantes aos de formiga, membros roliços e compridos, criatura estranha em todos os sentidos. Parecia ser mais material que a outra. De modo simples, os médiuns definiam o primeiro tipo como bicho magrinho, e o segundo como formigão horroroso. Curiosamente, tem muita gente aqui que nunca leu, né, o relato ufológico, então estão descrevendo o que eles acharam, né? Curiosamente, projetados no local havia uma quantidade enorme deles. A sala toda estava cheia de bichos, disseram os médiuns clarividentes, num consenso absoluto. No final, Fritz abriu para perguntas. Respondeu a todas com muito desembaraço e lucidez, mas ainda assim no final parava certa incompreensão. A pergunta-chave era: como criaturas tão inteligentes, que fazem naves para viajar tão longe, poderiam ser fracas na moral? Foi o Dr. Fritz quem colocou essa questão no grupo, pedindo a todos para pensar no assunto. Mas isso só seria debatido numa outra ocasião. Foi então que alguém lembrou que os alienígenas não pareciam querer dominar a Terra. O propósito deles seria apenas pesquisar coisas em benefício de sua própria espécie. Também não davam mostras de serem morais, mas sem dúvida para nós eram criaturas amorais, ou seja, não tinham o mesmo senso moral que temos. Veja bem, a gente faz isso com todos os seres que nós consideramos inferiores. Nós homens. Então, será que essas criaturas são diferentes? Qual que é o critério? Ter autoconsciência mais desenvolvida? Só para pensar, né? Mais tarde traduzia essas palavras em outras, dizendo que quando o homem usa os ratinhos para testar medicamentos ou inocular micróbios,
Que senso de moral tem o homem? É isso. Na nossa filosofia, julgamos que a moral de uma civilização deveria acompanhar a sua ciência, mas os fatos demonstram na TCM alienígena não indicam isso. Se não acompanhou por certo motivo imperioso, deve existir. De um modo apenas lógico, as experiências de seres humanos e os monitoramentos seriam motivados por uma causa maior, a sobrevivência da espécie alienígena. Isso existe em literatura, né? Vários relatos de abduzidos disseram que os extraterrestres lhes disseram que é para a manutenção de sua raça. Chegaram num nível de degradação genética, daí precisam tentar reavivar essa composição de genes. Participantes deixaram o recinto com a recomendação de Fritz para evitarem comentários naquela noite. Nenhuma energia mental deveria ser movimentada visando não reatar laços de ligação há pouco desfeitos. Os fluidos alienígenas estavam represados no recinto e seriam levados para longe pelos ambientalistas no amplo trabalho de purificação. Eles encerraram os trabalhos com orações, né? Como é de praxe nos centros espíritas. Cerca de 10 dias depois, Selma telefonou-me e disse que seu desconforto do lado esquerdo da cabeça havia cessado e a sensação de pânico ao acordar durante a noite também cessara. Seu sono estava normal e reparador. Durante o dia sentia-se bem com muita disposição para tudo. Todos os vínculos magnéticos que prendiam Selma aos alienígenas tinham sido desfeitos. Dr. Fritz apenas pediu a ela para ter muita fé, vigiar a si mesma, relatar a ele todas as ocorrências de agora em diante. Isso seria feito na época do retorno, quando a assistência prosseguiria até a conclusão. Orientei-a a mudar o tipo de leitura, detendo-se apenas nos romances, fazer o evangelho no lar e participar das atividades evangélicas no centro espírita que frequenta. Cerca de 4 meses depois, quando falamos novamente, disse-me que estava ótima e gostaria que todos pudessem ter a assistência que ela teve. Caro leitor, talvez a experiência de Selma Ellen possa ajudá-la a compreender essa outra realidade da vida. O desejo dela é que outras pessoas e outras instituições possam atender um pouco disso, possam enxergar o abduzido como pessoa normal, alguém que foi vítima de uma ação nefasta e que precisa de muita compreensão e apoio para a recomposição. Por hora é isso.